sobre Cristo. A noite caía e Cristo estava sentado numa soleira. Um escriba aproximou-se e perguntou: "Por que sentas na passagem?" Cristo respondeu: "Porque eu sou a soleira do Espírito. Se tu passas através de mim." Outro escriba perguntou: "É possível que o filho de Davi sente no lugar dos cachorros?" Cristo respondeu: "Verdadeiramente tu calunias Davi, meu pai." Ficou escuro e um terceiro escriba perguntou: "Por que tu sentas como se temesses tua casa?" Cristo respondeu: "Eu espero a treva da noite para livrar-me de tua face. Verdadeiramente que a treva parta para a treva." Então, levando-se e apontando para o Monte Moriá, onde ficava o templo, ele disse: "Meu avô criou o templo de pedra, mas ele se senta sob o linho da tenda." Disse o escriba: "Louco! Ele acredita que Salomão ainda vive." E eles partiram na ignorância. Logo depois, Maria saiu de casa. Vendo Cristo, disse: "Mestre, compartilhai de nossa ceia." Cristo respondeu: "A dádiva do coração brilha na escuridão." Shalom, bem-amados. Shalom, Marcos. Shalom, Val. Que linda esta parábola que você separou para que eu pudesse ler. Muito interessante, né? E faz com que a gente reflita. Pense um bocadinho mais a esse respeito. Muito linda. Bom, e nós estamos aqui pela nossa Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, toca o seu coração. E como sempre, trazendo espiritualidade e saúde. E hoje nós vamos falar de algo muito, muito bacana, que eu acredito que todos vão curtir bastante, que é sobre prosperidade. E abundância. E abundância, sobre a ótica da grande fraternidade branca. E nós iniciamos o nosso programa hoje falando um bocadinho de Cristo. Por quê? Porque seguindo desta mensagem, não é, Marcos, de prosperidade e abundância, existe justamente um ensinamento do nosso amado Mestre Jesus, porque Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância." E afinal, o que é a vida abundante? A vida abundante é uma das chaves maiores da nossa vitória aqui na Terra. Nossa vitória material e a nossa vitória espiritual. É saber o momento em que nós devemos entregar os nossos problemas ao Deus que está dentro de nós, que habita dentro de nós, que é o Cristo interno, o eu crístico, né? E, na verdade, pedir a Ele que assuma os fardos que nós temos, que são os problemas que sozinhos não conseguimos resolver, meramente com os nossos recursos humanos. Temos que recorrer à espiritualidade. Muitas vezes, quando nós usamos nossas forças materiais e humanas, nós somos vencidos. Nós não conseguimos alterar o fluxo para que ele seja abundante e, ao mesmo tempo, próspero. Ficamos, assim por dizer, Val, num círculo vicioso, em raciocínios que são até mesmo surrados e assaltados pelas mesmas
apreensões de medo, de dúvida, de temor, que agravam nossa angústia quando falta, por exemplo, um provento material que nos dê alicerce para uma sustentação alimentícia. Por exemplo, para cumprir nossos propósitos materiais de vida, honrar nossos compromissos nesse sentido. Então isso vai nos irritando, vai nos desgastando e nós não temos proveito nenhum nisso. Isso vai acarretando o quê? O bloqueio no fluxo da abundância e da prosperidade. Mas tudo porque a gente acaba olhando só pelo prisma do material, né? Nós esquecemos de ver que prosperidade é muito abrangente, né? Ela está ligada à vida em todos os setores, né? Em todas as áreas da nossa vida, inclusive no espiritual. E com isso, dentro do que você mesmo acaba de dizer, com esta limitação, nós não só limitamos esse jorrar deste fluxo abundante de energia, mas ainda bloqueamos também no lado material, não é? Então as duas coisas têm sempre que estar caminhando junto, ou seja, nós devemos ter esse divino cuidado de fazer com que as coisas na vida sempre caminhem, não é? Dentro de um contexto de equilíbrio. E não só focar a mente, olhar somente com os olhos da carne, né? A visão mesmo da matéria do corpo, ao invés de vermos tudo também com os olhos da alma. Creio que dentro desse aspecto, né? Você fala, e também é o que Jesus quis dizer com venho, né? Para que tenha uma vida em abundância e a vida abundante. Então, a forma de reconhecê-la seria dessa forma. Você vê dentro desse sentido de como reconhecer, não é? A vida abundante da qual Jesus nos coloca e os mestres ascensos. Eu gosto muito de falar sobre Jesus Cristo, porque sendo o sexto raio, eu tenho uma missão aqui na Terra. A missão do raio Rubi, dourado. Sim, sexto raio. Então envolve. É o raio de missão do Marcos e, consequentemente, o mestre ascenso deste raio é justamente o mestre Jesus e a mestra Nada, né? Arcanjo Uriel, Elohim Tranquilitas e Pacífica. Por isso que ele cita, não é? E tem esse amor, esse carinho muito especial com o mestre Jesus. O rubi que nos lembra o sangue de Cristo e o dourado que lembra a força do sol, que lembra a prosperidade, a abundância, o ouro. Então nós temos consciência de que Jesus Cristo foi o maior mestre, foi o demonstrador máximo dessa prosperidade, que ele disse aos seus seguidores que deveriam buscar primeiro o reino de Deus, não em algum lugar outro do planeta, mas dentro de si mesmo. Ele disse isso com muita propriedade, que tinham em seu íntimo todos os recursos, mas que precisavam desenvolver esses poderes internos que eram latentes. Para isso, teria que se realizar o restabelecimento, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando você pede água ao Pai, ele não nega a água. Quando você bate na porta, ele abre a porta. E assim também em provento no maná no deserto, por exemplo, que ele deu ao povo hebreu, através de Moisés, é um exemplo típico disso. Então, vamos imaginar uma torneira em que ela flui abundantemente a água. Você pode diminuir o fluxo ou aumentar até o máximo. Você pode fechar a torneira ou abrir. Então imagina o corpo causal, que é um corpo subindo numa linha reta pela Antacarana. Nós temos o santo ser crístico e temos o eu, que é o eu superior, o eu causal. Nesse sentido, esse fluxo que pode ser trazido da prosperidade e abundância desse corpo causal, se houver uma interrupção no fluxo, é como a torneira sendo fechada. Então nós podemos fechar ou abrir, depende da nossa ligação espiritual.
Nós podemos recorrer aos textos bíblicos, onde tem os ensinamentos máximos a respeito dessa prosperidade e abundância. Sim. Por exemplo, quando surge um problema que nós não conseguimos resolver, qualquer que seja na matéria, você não vê uma saída, você não fala muito e não tem uma luz no fim do túnel, é o momento de parar. É o momento de nos lembrar do Salmo 55, verso 22, que diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, ou seja castigado. Profundo, né? Então, a partir desse momento, quando você entrega e tem consciência plena de que Deus provê no tempo certo, então tudo é aliviado. Então, assim, até eu tinha separado aqui essa pergunta, né? Que condições de nossa vida a abundância afasta de nós? Eu acho que você acabou de dizer, né? Porque é essa limitação do não crer, não é? Não crer que Deus provê, não é? Deus proverá, né? Porque estaria no futuro, e proverá. Prover e proverá, sempre. Então, é aquela coisa de você ter, logicamente, né, como todos nós, os compromissos financeiros, e muitas vezes estamos atravessando uma determinada dificuldade, uma determinada crise, digamos assim, e a gente pede, a gente ora e, de repente, a gente não crê, né, naquele processo, naquele período, no caso, de esperar o retorno. Nós mesmos cortamos com nossas formas, pensamentos e sentimentos, né? Nós mesmos nos limitamos e ficamos preocupados, né? Nos desesperamos, nos entramos em pânico, em dizer, meu Deus, tenho que pagar e não tenho o dinheiro, ou o que quer que seja, né, que nós tenhamos na vida. Então, por que nós estamos trazendo assim este tema com espiritualidade? Para mostrar que não está nada afastado, né? Não existe uma separatividade de todas as bênçãos de Deus, da abundância de Deus, com justamente a vida, né? Seja ela material, seja ela na saúde espiritual, porque nós devemos querer de Deus uma vida abundante. Primeiro, porque essa foi a promessa até mesmo, né, do nosso bem-amado Jesus, o Cristo, para nós, que nos trouxe uma vida e uma vida em abundância, para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Então, é nisso que nós cremos, né, e procuramos passar. Gostaria de deixar o telefone para contato da Escola de Mistérios Sagrados, que é o 959-543300. 959-543300. Falando sobre isso... Inclusive, para adquirir os nossos livros, que você pode sim ter pela editora Alfabeto, mas diretamente conosco, através do nosso site, que você coloca lá Crisostelar e /cursos, e tem Crisostelar /livros, né? E livros com super promoções, hein? Para você se inteirar nesses assuntos todos que nós conversamos através do nosso programa, e são assuntos que nós vivenciamos, né? Eu gosto muito de falar isso porque são coisas que a gente pratica, e no decorrer dos anos da vida da gente, a gente vai tendo a prova, não é? De tudo aquilo que a gente pensa, sente e age, funciona, não é? E nós vivenciamos os ensinamentos de Jesus, o Cristo, sem dúvida nenhuma, e de todo o espírito da grande fraternidade branca dos nossos mestres ascensos. E cada raio, não é, traz uma determinada qualidade divina para nós.
né? E como nós começamos hoje falando do ouro rubi, que é o raio da paz, é o raio da abundância, mas temos também o raio violeta, não é? Que é o raio da abundância, o raio verde também como raio da abundância. E tudo isso os nossos bem-amados podem também aprender conosco na nossa escola de mistério, assim como através justamente dos nossos livros. Eu te cortei. Continue, eu por gostaria gentileza. de falar que, na verdade, falar de curso, mas nós temos que falar em uma fórmula espiritual de prosperidade e abundância. Porque um curso você pode aprender a coisa física, a coisa escrita, mas se tem que trabalhar a parte espiritual para que você possa realmente manifestar esse fluxo. Então são fórmulas espirituais, ou seja, aquilo que você adota como compromisso, a matéria com o espírito. Porque o primeiro passo na direção da prosperidade, na verdade, é reconhecer e buscar o reino de Deus dentro de nós, como falei agora há pouco, nosso íntimo, que é a fonte de tudo, da qual nós podemos tirar tudo aquilo que desejamos. A maior riqueza, aliás, Isso. né? E através dessa maior riqueza é que vem todas as outras riquezas em abundância. Esse despertar tem que estar bem latente, ele tem que ocorrer para que a prosperidade realmente se manifeste nesse sentido. Nós manifestamos a prosperidade à medida que nos tornamos mais e mais espiritualizados. Quanto mais na matéria você fica, mais dificuldade surge e você não sabe lidar com essa dificuldade a nível material. Então você se espiritualiza, você consegue pôr em prática a lei do sucesso, a lei da prosperidade, que vem em nós, para nós e através de nós, para todos que nos estão circundando. Sim, isso é o primeiro aspecto. Eu me lembro de um dos ensinamentos dos mestres. Inclusive quando nós fazíamos, né, o ritual de prosperidade, e inclusive um mapa, né, do tesouro, que poderia até falar um pouquinho sobre isso, né, para os nossos amados. Construir o seu mapa do tesouro com seus desejos, eu acho bacana. E eu me lembro que os mestres, eles nos ensinam assim, que nós não devemos focar o que nós precisamos, ou seja, nós vamos ganhar, né? Então eu vou trabalhar, eu vou ter um emprego para quê? Para ter um salário. E eu foco no quanto eu quero e desejo receber. Essa não é a forma correta. Os mestres nos ensinam que nós primeiramente devemos pensar através daquele trabalho, ou através daquele emprego, através daquele negócio que nós desejamos abrir, não é? Quão bem ele vai nos trazer e trazer para o próximo. Porque se nós formos meditar com essa visão, essa forma de visão dos mestres ascensos, é uma realidade. Porque, olha, tudo, que nem o que nós estamos fazendo aqui, estamos trabalhando, não é? Todo o contexto, tudo que compõe a rádio para que ela existir, para chegar todas essas novidades, esses ensinamentos até vocês, é todo um trabalho. Então, ou seja, mas qual é a intenção? Por que nós estamos aqui? Porque queremos transmitir um bem maior para um bem maior, porque acreditamos naquilo que nós vivenciamos, amamos todas essas coisas, não é? Temos como um caminho de luz para ser seguido, logicamente, não é impondo, nem obrigando, apenas sugerindo algumas ideias para vocês, de maneira que são ideias que nós adotamos, botamos em prática para nós, vemos os resultados, né? Temos a certeza do quanto tudo isso frutifica e queremos transmitir, porque se a gente pensasse com o ego somente, talvez, né, não haveria assim um sucesso, uma vitória, não é? É mais ou menos por aí. Espero que eu tenha conseguido transmitir essa linha de raciocínio. Você quer dizer que a verdadeira prosperidade, ela é um tesouro de ideias que provém de uma única fonte, que é da mente eterna
da mente próspera, mente divina próspera, do universo abundante e infinito do Criador. É de lá que provém tudo. E não do ser humano. Sim, sim. Por isso que as pessoas não prosperam ou prosperam e depois entram em caráter de pobreza, porque não tem essa conexão, esse entendimento. Assim, a abundância não se refere unicamente ao dinheiro, Val, mas sim a um sentimento interno de abundância. Nós somos filhos de um pai abundante. Milionário, assim. Trilionário, né? Então, a prosperidade não chegará até nós se nós não nos prepararmos para recebê-la. Sim. Tem que se preparar para receber essa abundância infinita que vem de Deus, que é um direito inato nosso, pois o Pai Celestial é abundante. Assim, em vida, naturalmente, virá abundância às nossas mãos à medida que nós servimos ao Criador, com tudo que nós somos como seres eternos. Sim, sim. E por falar, né, em abundância, me lembrando aqui que no nosso site tem também sobre a fitolística, para quem deseja, inclusive, ganhar aí um extra, né, trabalhar como terapeuta com a mesa radiônica exclusiva, né, uma mesa da fitolística. E é um kit completo que vem com uma Merkaba, vem com uma pirâmide, onde os nossos amados podem visitar o nosso site e ir lá obter toda a informação a respeito deste trabalho que nós estamos tendo a graça de oferecer para vocês. Como eu disse, tem todo um treinamento, é um curso, né? A pessoa poderá ser um terapeuta fitolístico, porém obterá toda a informação, todo o treinamento nesse sentido. Aqui falando de abundância é onde a gente fala, não só nós, mas nossos amigos que trabalham com essa coisa toda da criação, que até já esteve no programa conosco, né, o Tadeu e a Sandra, trazendo para nós esse grande trabalho, né, com a fitolística. Então, não deixe de visitar o nosso site, por lá você obter toda a informação que você precisa e se deseja ser um terapeuta da fitolística, obtendo tudo isso, tá bom? E se alguma dúvida, é só nos conectar pelo WhatsApp, que nós também transmitiremos toda a informação pelo 959543300. E não deixe de assinar o nosso canal, de dar aquele joinha, de estar conosco, não é? E tudo que você perde dos nossos programas, você pode estar assistindo, viu? Pelo nosso canal do YouTube, pela rádio, sim, e também pelos nossos canais, não é isso, Marcos? Com certeza. Então, estamos já chegando no final do programa. Sim. Eu só queria dizer que o mapa do tesouro vai ficar para uma outra oportunidade. Porque ele faz parte, vamos falar assim, desta forma alquímica, desta forma de prosperidade e abundância, quando nós ministramos, né? Sim. Em conjunto, não seria curso, né? Seria o próprio projeto, sim, nesse sentido. Mas ficaria para uma próxima oportunidade. Mas pensando que tudo é possível manifestar aqui na Terra, quando nós realmente desejamos o nosso íntimo, mas principalmente se nós mantemos em paz nossas emoções. Principalmente, né? Porque as águas, né? A nossa casa mental, nosso corpo emocional, ele às vezes as ondas estão serenas, como a do mar, tranquila, porém também de vez em quando está aquelas ondas turbulentas. E nas ondas turbulentas dificilmente, não é, a gente consegue um equilíbrio na vida, seja qual sentido for. E só para deixar aqui um pensamento, olha, dos mestres, que diz assim: pare imediatamente, erga sua mão e afirme: para Deus tudo é possível. Olha que lindo. E com a sua ajuda, sei que posso fazê-lo e vou tentar. Ou seja, né, eu deixo aí essa reflexão para vocês, com aquela gratidão imensa e muitos beijinhos, luz no seu coração, sempre. Shalom. Shalom.